Está vendo um casamento real, não é? Essa semana. E o que é um reino? O pastor Leonardo falou sobre o reino dos céus, o reino dos homens. Semana passada, muito tremenda mensagem. Quantos foram abençoados pela mensagem semana passada? Tremenda mensagem. Mas um reino tem algumas coisas interessantes. Um reino tem uma bandeira. Primeiro, um reino tem um rei. Um reino tem uma bandeira. Um reino tem um hino. O reino tem súditos. O reino tem representantes. O reino tem pessoas que servem ao rei com amor e dedicação. O reino tem pessoas que honram o rei e que existem etiquetas e métodos e formas de se dirigir a esse rei. Tudo isso é um reino. E o reino de Deus na terra é um reino poderoso. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Versículo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhes: És tu aquele que estava de vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres o evangelho é pregado. João, primo de Jesus, não é? Foi preso. E na sua prisão, ele ouve a respeito de Jesus e manda os seus discípulos irem perguntar quem era Jesus. Frequentemente, irmãos, andamos no trânsito, né, de São Paulo, do Brasil, e nos deparamos com sinais de trânsito. E para que servem esses sinais? As placas, os semáforos, os indicadores. Serve para dizer se devemos seguir, parar, entrar à direita, entrar à esquerda, não é isso? Para que servem os sinais? Seria ridículo alguém parar o carro e ficar admirando o sinal verde. Olha, está verde. Olha, está vermelho. Não é? Nós costumamos fazer isso com os milagres de Jesus. Ficamos admirando aquilo que estamos vendo. Somos levados a pensar que os milagres que Jesus realizou e mandou que os seus discípulos realizassem fosse uma demonstração de um poderio bélico de assustar ou de amedrontar as pessoas. E hoje nós vemos na televisão, nas mídias, várias denominações, e eu não quero citar aqui nome de nenhuma, que usam os sinais de Deus
como uma arma ou uma estratégia. E confesso que até eu mesmo, por alguns minutos ou por algumas semanas, fiquei pensando nisso, até que me foi passado que estudasse sobre esse tema, sobre os sinais do reino de Deus. Seria bom verificarmos com que interesse isso é propagado. Qual é o real interesse de que as pessoas propaguem os sinais de Deus por aí? Qual é o real interesse? Uma vez que Jesus mesmo, ele, após fazer milagres e sinais, ele pedia que não se propagasse, que não se contasse aquilo a ninguém. Não havia interesse em dar publicidade àquilo. No tempo de Jesus, havia alguns grupos que idealizavam o Messias, não é? Os fariseus, os zelotes, os essênios, os discípulos de João Batista e outros esperavam um Messias que viessem para libertar o povo do jugo romano de maneira poderosa e que cumprisse os ritos da lei de Moisés. Havia um outro grupo que não esperava um Messias, pois para eles o Messias já estaria aqui, que eram os herodianos, que acreditavam que Herodes era o Messias. Enfim, mas havia um grupo, que até Isaías fala sobre eles no capítulo 42, um grupo de homens e mulheres que não esperavam um Messias poderoso. Um grupo de pessoas que não esperava um Messias que fosse popular, ou que chegasse arrancando a cabeça de todo mundo. E quando nós olhamos as atitudes de Jesus, obrigado, filha. Quando nós olhamos as atitudes de Jesus, notamos que as curas que ele realizava eram sinais indicadores de que ele realmente era o Messias que haveria de vir. Por que ele diz isso para João? João, olhar e ver. Diga lá para João, o que vocês estão vendo? Os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres o evangelho é pregado. Ponto. Antes de aos pobres o evangelho é pregado, Jesus fala a respeito dos sinais que haveriam de acontecer e que demonstrariam que ele realmente seria o Messias, porque era assim que estava escrito. O Messias esperado traria estes sinais. Quando nós olhamos a Bíblia ou a história, nós vemos que Jesus não foi o único que chegou lá e disse que era o Messias. Muitos outros vieram antes dele dizendo que era o Messias. Mas os sinais é que diferenciava quem era o Messias e quem não era o Messias. E quais eram esses sinais? Os cegos vêm, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e os mortos são. Somente o Messias que poderia fazer isso. Ninguém mais. Aí Jesus fala para João, João, está vendo isso aqui? Tudo isso aqui são os sinais que vocês estão esperando, sim ou não? Sim. Porém, aos pobres, o evangelho é pregado. Por que Jesus fez questão de dizer isso? Ele está dizendo, eu não vim para uma elite religiosa. Eu não vim para uma elite de pessoas que acham que têm o poder. Eu vim para aqueles que não sabem nada, que não podem nada, que estão mortos porque estão em dificuldades, porque são pobres e não são lembrados. Vocês estão esperando alguém que liberte vocês da opressão de Roma para vocês continuarem mandando no povo. Mas eu não vim para vocês, eu vim para aqueles que estão realmente precisando, que estão realmente necessitando. Foi esse o recado que Jesus deu a João. Para João,
que havia anunciado a presença de um Messias forte, julgador, severo, poderoso, que viria com um machado na mão, que viria destruindo, porque essa era a mensagem de João no deserto. João fala, não é esse cara aí não, vamos lá perguntar para ele mesmo. Porque eu não estou acreditando, porque eu preguei tantos anos no deserto que ele viria com um machado na mão, que ele arrancaria a árvore na raiz, que ele faria e acontecia. De repente aparece um homem aí e está curando os enfermos e não tá sendo, não tem uma expressão tão poderosa. Enquanto João esperava um Jesus poderoso, um Messias poderoso, Jesus se demonstra um homem manso, humilde, compassivo, que cuidava dos pobres, que amava os pecadores, que se assentava com aqueles que eram excluídos. Escute, irmão, é isso que é o reino de Deus. Jesus elogia João pela sua firmeza profética, mas Jesus dá um alerta. No entanto, qualquer um menor no reino dos céus é maior do que João. E o reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. É esta comunidade. É este povo reunido. É um caminho muito mais amplo, mais aberto, mais abrangente. O reino de Deus, ele transcendeu a muitos aqueles que o prepararam. Os profetas vieram e prepararam o caminho do Senhor. E é incrível, as pessoas dizendo, eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele, irmão, já foi. Nós agora não estamos mais clamando no deserto, nem estamos preparando o caminho. Ele já veio. Nós agora estamos preparando o caminho para a sua volta. O reino de Deus é muito maior e transcendeu todos aqueles que o anunciaram e que disseram que ele viria. Mas uma coisa você precisa entender: o sinal do reino de Deus é manifesto pela autoridade da igreja. Ele disse, eu vou, mas ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E para que esse poder? É para mim dar demonstração de poder. Oh, Deus me usa, oh, aleluia. Não! Os sinais é para que a igreja seja testemunha. Para que a igreja fale que existe um rei e um reino. Aponta para o teu irmão e fala assim, você é uma testemunha. Estamos no Brasil, sim ou não? Sim ou não? Mas aqui no Brasil, nós temos uma embaixada da Inglaterra. E o que essa embaixada representa? Quem? Representa quem? O reino. E esse reino tem uma rainha, no caso, né? Aquela velha que não morre, coitado do príncipe Charles. Tadinho. Ficou velho e não viu a mãe morrer para sentar no trono. Capaz dele morrer antes da velhinha. No Brasil nós temos uma embaixada da Suécia. A Suécia é um país que tem um rei. No Brasil nós temos uma embaixada do Japão, sim ou não? O Japão tem um rei, sim ou não? Lógico que tem, o príncipe Hirohito é o rei do Japão. O Japão é uma dinastia, não é uma democracia. Peguei vocês, né? O príncipe Hirohito é o rei do Japão. E o que é um reino? Um reino, para você entender, todo lugar que uma pessoa pisar na Inglaterra pertence à rainha da Inglaterra. Toda casa construída no chão da Inglaterra não pertence àquela pessoa. Pertence à rainha da Inglaterra. Todo o território da Inglaterra e dos países que fazem parte do Reino Unido pertence à rainha da Inglaterra. É dela. Ela dá, ela tira, ela permite, ela não permite. Isso tudo faz parte do reino
da Inglaterra. Para você entender como é que funciona o reino. Lá ninguém é dono de nada, tudo é do reino. Assim é o reino de Deus, que é a igreja. Nada daqui é nosso, tudo é de Deus. Ele é o rei, o dono supremo, aquele que governa e dirige tudo aqui. Foi o que ele propôs para o povo de Israel, mas eles não entenderam. Agora, o que nós fomos chamados? Nós somos chamados para representar esse reino. E como nós representamos esse reino? Com as bandeiras e com os sinais desse reino. Quando nós vamos em algum lugar, da onde você é? Eu pertenço ao reino de Deus. Como é que você prova? Através dos sinais. Eu não tenho carteirinha. O reino de Deus não tem carteirinha. O reino de Deus não tem credencial. O reino de Deus não tem um papel que diga que você pertence ao reino de Deus. Você demonstra que você pertence ao reino de Deus, testemunhando. E os sinais acompanham aqueles que creem. Esses sinais hão de seguir os que creem. Marcos 16. Em meu nome expulsarão os demônios. Em nome de quem? Do rei. Eu venho em nome do rei. Quando alguém invade um território que não é dele, que pertence ao reino, alguém representante vai lá, eu vim aqui em nome do rei. E você tem que sair, porque esse território que você está não te pertence. Nós fazemos o quê? Destituímos o reino das trevas e manifestamos o reino de Deus. Em meu nome, por que em meu nome? Porque Ele é o rei desse reino. Se nós formos em nosso nome, nós não podemos nada. Mas quando chegamos em nome do rei, do reino dos céus, então aquela entidade que está tomando posse do lugar que não é dele tem que ir. Agora interessante. Você é uma, vem cá, Adriana. Você é uma embaixadora do reino, certo? Então você representa o reino, sim ou não? Se eu fizer assim em você, o que eu fiz? Eu te bati, eu te agredi, certo? Não, eu agredi o reino que você representa. Quando alguém agride um embaixador, ele não agride uma pessoa, ele agride o país que ele representa. Quando alguém invade uma embaixada, ele não invade uma embaixada, ele invade um país. Você pertence ao reino dos céus. E quando o diabo tenta te agredir ou fazer mal a você, ele não está fazendo mal a você, mas está fazendo mal ao reino que você representa. Por que eu estou falando isso aqui? Para você entender o que são os sinais. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por quê? O sinal do reino de Deus que o Senhor Jesus veio e demonstrou era esse. Ele chegou, essas eram as credenciais. Então quando Jesus chega a algum lugar e fala, é chegado o reino dos céus, ok? Ok. E aí? Como é que você prova que você é o Messias, o rei ungido? Como é que você prova que esse reino veio com você? Através dos sinais. Quando Jesus expulsou os demônios, aí chegaram nele, você expulsa os demônios por Beelzebu. Ele falou, então se eu expulso demônios, é porque é um sinal que é chegado a vós o reino dos céus. Quando nós chegamos, quando chegamos em algum lugar e manifestamos esse reino, estamos dizendo, é chegado o reino dos céus. Esse é um ponto tremendamente importante e muitas vezes controversos da igreja. Ele nos comissionou para realizarmos obras em nome dele. Fala para o teu irmão, em nome dele. É claro que muitas vezes já ouvimos dizerem que ser é mais importante do que fazer, sim ou não? Dando ênfase a um caráter de ser mais importante do que o exterior.
Isto é uma verdade. Deus não se importa com o que fazemos, se isto não for fruto verdadeiro daquilo que somos. Se somos manifestantes do reino dos céus, então Deus está se importando sim. O apóstolo Paulo explica isso de uma maneira tremenda, dizendo que nós não somos salvos, nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela, quais Deus preparou para que andássemos nela. Maravilhoso, não é isso? Não é pelas nossas obras, mas para as obras. Não é pelas minhas obras, mas para as obras que Deus determinou que nós fizéssemos. Se o fazer não nos salva, o ser não nos isenta de não praticarmos essas obras. Deixa eu explicar para você. Se nós não fizermos, não quer dizer que não seremos salvos. Mas se somos salvos, isso não nos isenta de que nós não temos que fazer. O apóstolo Paulo diz, não é pelas obras, mas mediante a fé. E Deus preparou essas obras para que nós andêssemos nelas. Ou seja, eu sou um cristão. Eu sou testemunha. E como testemunha, como salvo, eu tenho que fazer essas obras que o Senhor preparou. Os sinais. Estão entendendo sim ou não? Que obras são essas? Jesus disse em João 14:12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Ele falou assim, eu vou para o Pai, e vocês farão as obras que eu faço, e as farão maiores. Ou seja, vocês vão dar continuidade naquilo que eu comecei. Se eu curo os enfermos, vocês também curarão. Se eu expulso os demônios, vocês também expulsarão. Os sinais do reino de Deus é um sinal de autoridade e de poder. Todos nós que fazemos parte do reino de Deus temos autoridade. Ele não deu para 1, para 2, ou para 3, ou para 4. Ele deu para a igreja. Entende isso? Os sinais não é para A ou para B, porque eu fui no monte, porque eu jejuei, porque isso. Não, irmão, os sinais é para a igreja. E quando ela entende que os sinais é da igreja, que é dele, então ele vai chegar em qualquer lugar. Aonde houver um enfermo, ele vai manifestar o reino de Deus lá naquele lugar. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo chega na ilha de Malta. E quando ele chega na ilha de Malta, as pessoas estão doentes. O que Paulo faz? Vê todo mundo doente e faz nada? Não. Paulo chega lá e fala assim, eu sou um embaixador do reino dos céus. E eu vim trazer para vocês algo tremendo. E falam, o que você veio trazer, Paulo? Estou conjecturando, irmãos. O que você veio trazer, Paulo? Eu vim trazer o reino de Deus para vocês aqui. Quem está doente? O fulano de tal está com uma diarreia terrível, está com um E. coli, está com não sei o que lá. Paulo vai lá e põe a mão na cabeça daquela pessoa, é curada. E toda a ilha então vai aonde? Atrás de Paulo, para que Paulo orasse por eles. E todos que haviam enfermos na ilha, Paulo os curou. E o que aconteceu? Paulo se aproveita daquela oportunidade, passa todo o inverno com eles. Você acha que Paulo ficou lá dormindo, irmão? Você acha que Paulo ficou? Não. Primeira coisa que Paulo faz é manifestar o reino de Deus. Você vai orar por alguém? Você conhece alguém que precisa de oração? Sim ou não? Sim ou não? O que você vai fazer? Você vai chegar lá e falar, sabe, lá na minha igreja, eu vou levar você lá e o apóstolo vai orar por você. É isso que você vai fazer? Não, você está precisando de oração, meu filho? Antes de falar de Jesus, eu vou falar o que Jesus vai fazer por você. Pá, põe a mão, ora por aquela pessoa, liberta ela da enfermidade. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai poder pregar à vontade. Foi o que Paulo fez. Paulo chegou na cidade, na ilha de Malta, olhou para um lado, olhou para o outro, tinha alguém doente, Paulo vai lá e pum, manifesta o reino.
E aí, as portas foram abertas. Paulo prega. Muitas pessoas são salvas. Olhe para mim. E aí o que acontece? A Bíblia diz que quando eles foram pegar o navio para ir embora, diz que os bárbaros usaram de grande benevolência para com Paulo. Usaram de quê? Bondade. Os sinais do reino de Deus atraem a bondade das pessoas. Nós fomos chamados para fazer as obras de Deus. Somos comissionados e para isso Ele nos deu a autoridade do nome dEle. Você vai chegar em algum lugar e vai dizer, eu vim em nome do Rei. Eu vim em nome do Rei. João 14:13 fala tudo o que pedimos em nome dEle, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então presta atenção, tudo que você fizer não é para você, é para que o Pai seja glorificado no Filho através de você. Mas é muito simples, né? Ah, Senhor, porque interessante. Estava lendo esse dia sobre a vida de Calvino. Calvino perdeu a mulher, perdeu os filhos, teve não sei quantas mil doenças e morreu bem jovem, mas não impediu Calvino de escrever as obras que ele escreveu. Quando você entender que a obra e o reino não é para você, é a partir de você. Não é para você viver, Senhor, opera na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Deus vai operar, irmãos. Mas qual é o seu compromisso de que você vai sair para anunciar e para manifestar o reino de Deus e os sinais dele em outros lugares? Nós queremos tudo para nós. Entende, sim ou não? Eu li uma frase hoje extraordinária de um livro que o pastor Léo mandou para mim. Nós estamos muito preocupados em encher a igreja. Vamos encher a igreja. Vamos encher a célula. Vamos... E a grande verdade, irmão, a igreja cheia não resolve nada se ela não impactar a cidade. Deus não quer encher igreja. Deus quer impactar a cidade. Deus não quer somente resolver os seus problemas. Ele quer usar a sua vida. Fala para o teu irmão. Deus quer usar a sua vida. E para isso, Ele deixou essas credenciais, que são os sinais. Tudo que pedimos a Ele, dentro dessa realidade, Ele nos fará. Isso é poderoso demais. Ele continua curando, Ele continua expulsando demônios, transformando vida, mas agora não é mais Ele. Ele faz isso através de mim, através de você, através daquela pessoa que você ama. Escute, Deus quer continuar operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas agora Jesus não vai descer do céu não, Ele vai usar a sua vida. Esse é o sinal. Não adianta você chegar lá e falar, demônio, sai agora. Em nome do apóstolo Jairo, em nome do pastor Léo. Se você não sair, eu vou discar 190. Não. Ele deu autoridade para você. Para você chegar lá que Satanás, em nome do
do Rei, em nome de Jesus. Eu não venho aqui em meu nome, mas eu venho em nome do Rei Jesus e venho representando este reino. Agora eu ordeno que você saia dessa vida, que você saia desta casa, que você saia dessa família, e eu declaro que o reino de Deus está estabelecido agora aqui. Nós devemos, entanto, no entanto, esquecer que o Senhor Jesus nos mandou fazer a obra dele em seu nome. Somos apenas o representante do Senhor. Não é para você chegar lá, olha, você viu, eu cheguei e os demônios saíram. Foi uma coisa tremenda. Eu cheguei lá e coloquei a mão sobre aquela pessoa com câncer e ela foi curada. Eu sou demais. Deus precisa de mim. Sem mim, Ele não pode fazer nada. Você esquece que você pode ser demitido a qualquer hora. Você é um embaixador, mas o embaixador pode ser demitido, pode ser trocado, pode ser enviado para outro lugar. Está confortável aí? Agora que eu quero falar isso aqui para você. Às vezes o embaixador, imagine, o cara é embaixador do Brasil, lá nas Ilhas Virgens Britânicas. Que coisa gostosa. Praia, mar, tudo lindo. Mas aquele embaixador não está representando bem o Brasil lá onde ele está. Então o presidente fala assim, esse embaixador está muito fanfarrão. Tira ele de lá e manda ele lá para o Afeganistão agora. Que ele está achando que ele é o quê? E muitas vezes é isso que Deus faz. Você é o embaixador do reino. Está gostoso, está confortável, está lindo, mas você não faz o que tem que fazer, representar o reino. Aí Deus fala para você, tá bom assim? Então eu vou te mandar lá para o buraco do tatu, porque lá você vai orar e vai ser representante do reino lá. Porque ou você representa o reino, ou você morre. Às vezes Deus faz isso. Porque você está gostosinho, folgadinho, não representa o reino, não manifesta o reino. De vez em quando você se esconde, vai para algumas festas e diz, eu não sou do reino. Aí você vê alguém doente, fala, você leva no médico. Chama o SAMU. Aí Deus fala, é para chamar o SAMU então? Então você vai sentir a dor agora. Aí Deus pega você e manda você para um lugar onde tem um monte de doente. Fala, agora, ou você manifesta o reino aí, ou você vai ficar doente igual eles. Porque Paulo chega na ilha, imagina que Paulo chega na ilha e fala, está todo mundo com diarreia aqui, Paulo, está todo mundo lascado, com infecção intestinal, o negócio está feio aqui, velho. Paulo tem uma opção, ou ele cura o povo, ou ele pega a doença do povo. Isso é o sinal do reino. Ou você cura as pessoas, ou você vai ficar doente igual elas. Ou você expulsa os demônios, ou aqueles demônios vão te perturbar. Ou você manifesta o reino de Deus, expulsa os demônios, expulsa o reino das trevas de dentro da sua casa, ou senão, o reino das trevas vai continuar lá, se manifestando, perturbando, te deixando sem sono, sem dormir. O que é melhor? Agora estou falando para você. Você é um representante do reino? Então você vai chegar no lugar, vai limpar tudo, vai expulsar tudo, vai fazer tudo que tem que ser feito. Então você vai manifestar o reino de Deus. Eu vou falar, chegou. Ou é, ou é. Entende, irmão? Nós temos a mania de chegar num lugar, né, como crente, aquele lugar está uma perturbação total. E você chega lá e fica na sua, eu não tenho nada a ver com isso não, eu vou ficar na minha aqui. Ninguém me chamou para nada. Que isso, meu? Ou você é o representante do céu, ou para que você está lá?
Ou você manifesta os sinais do reino, mostra as suas credenciais, mostra para que você fez, ou você fica quieto e participa da bagunça. Se envolve com Satanás, com doença, com a enfermidade, com o cão, e fica lá. É disso que eu estou falando. É, aposta que você não conhece o meu primo, pois o teu primo é mais poderoso do que Deus. É que você não conhece meu marido. Então põe a mão, profetiza. Quando ele estiver dormindo, vai lá, em nome de Jesus, sai Satanás da vida do meu marido. Em nome de sai. Teu pai é um perturbado? Ora pelo teu pai. É sinais do reino de Deus. Ou você não é. Não se trata de nós, mas de Cristo. Não se trata de nós sermos beneficiados, mas se trata do propósito de Deus de libertar os cativos, de curar os enfermos, de manifestar o reino dele, de tirar as pessoas de todo tipo de maldade. Não é você ser beneficiado. Antes de você ser beneficiado, o reino de Deus está sendo beneficiado quando você manifesta ele. Somos o corpo de Cristo. E não há outra maneira de Deus se manifestar se não for através de nós. Deus não vai descer na terra, irmão. Ele já fez isso quando ele veio através de Jesus. E ele veio através de Jesus para nos resgatar e para estabelecer uma autoridade e para mostrar para os principados e potestades que existe alguém que representa ele com a mesma autoridade, com tudo que ele tem. Se você clamar o reino de Deus, vem! E foi assim, Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecidas dos principados e potestades nas regiões celestiais. A palavra multiforme aqui no grego é polipoikos, que é como se fosse uma coxa de retalho, como se fosse, pegasse vários pedaços de tecido e fizéssemos uma coxa multicolorida e bem diferente. O reino de Deus se manifesta dessa forma. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. Nós fomos chamados para manifestar os sinais do reino de Deus. E quando não fazemos, é porque ainda nós não entendemos. Aquela conversa que o diabo plantou na igreja. Eu não estou pronto ainda. Há 35 anos na igreja. Vai ficar pronto quando? Eu não estou pronto ainda. E eu não tenho força, não. Eu tenho medo. Sabe por que você não consegue? Porque você ainda não entendeu quem você é no reino dos céus. Você não entendeu ainda o propósito de Deus. Qual é o propósito? Essa é uma pergunta que eu estou cansado de ouvir. Pastor Léo. Apóstolo, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. É morrer. Peste. Eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Vou te ensinar. É curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos. Fora disso, não existe propósito. Fora disso, é moda. Fora disso, é blá blá blá, é conversa fiada. Fora disso,
não é evangelho. Fora disso, é invenção humana, porque foi para isso que Jesus morreu, para que todas as pessoas fossem salvas por meio do seu sangue. E a igreja é a responsável por anunciar isso, que ele morreu e também ressuscitou. Escute, é a igreja que tem que chegar lá, naquela pessoa que está perturbada, que não consegue imaginar a sua vida, que está tentando cometer o suicídio, que está vivendo em depressão. É a função da igreja chegar lá, em nome de Jesus, sai desse quarto, em nome de Jesus, sai dessa enfermidade, em nome de Jesus, sai essa vida, porque Deus tem algo maior para você, Deus tem algo mais poderoso para a sua vida. Esse é o propósito que Deus chamou a igreja, para dizer para o mundo que Ele morreu e quer ressuscitar as pessoas. Sabe qual é o custo de uma embaixada do Brasil fora do país? Uma embaixada do Brasil em qualquer país custa no mínimo $2,5 milhões por mês. O embaixador está lá, fora do seu país, representando o seu país. E você acha que o reino ou o país dele vai deixar faltar alguma coisa para ele? Deus falou comigo essa semana isso. Quarta-feira eu fiquei o dia todo trancado no meu quarto. Alguns pensam que eu fiquei no meu quarto porque eu estava com depressão. Não, eu me tranquei no meu quarto e falei, Deus, enquanto o Senhor não falar comigo, eu não vou sair daqui. E Deus me deu o texto de Lucas, capítulo 10. Jesus chama os 70 e fala para eles, vão. Não leve bolsa, não leve dinheiro, não leve troca de roupa, não leve nada. Eu estou enviando vocês, eu sou o rei. Eu estou enviando vocês em nome do meu reino para ir para as cidades, para entrar nas casas e para curar os enfermos e para dizer a eles, é chegado o reino dos céus. Eles foram, pastora Jéssica. E quando eles voltam, o Senhor pergunta para eles, porventura lhes faltou alguma coisa? E eles responderam, nada nos faltou, Senhor. Por quê? Porque o rei que envia os seus embaixadores não vai deixar faltar nada para eles. Não vai deixar eles passar necessidade. Não vai deixar eles passar frio, não vai deixar eles passar fome, não vai deixar eles passar dificuldade, não vai deixar eles morrer no meio do caminho, não vai deixar porque Ele é um rei provedor, Ele vai cuidar dos seus. Escute, quando você sair e falar, eu vou naquela casa ali, eu vou orar por aquela família ali, eu talvez não tenha dinheiro para ir nem para voltar, mas eu vou, sabe o que vai acontecer? Deus vai respaldar, Deus vai dar provisão, Deus vai se manifestar, e é isso que eu estou declarando sobre essa igreja hoje. Não vai faltar dinheiro, não vai faltar provisão, porque nós estamos aqui em nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós não estamos aqui em nome do Jairo, nem em nome da Carla, nem em nome de ninguém. Estamos aqui no nome de Jesus, e Ele não vai deixar faltar provisão, para que a obra dEle avance, para que a gente impacte essa nação, para que a gente impacte essa cidade, para que a gente impacte Guarulhos, Sorocaba, São Paulo, o Brasil vai ser impactado, porque nós servimos um Rei, e o seu reino tomando cera calabácia. E quando chegarmos em algum lugar, o reino de Deus vai chegar até nós. Quando o embaixador chega em algum lugar, sabe como é que ele é recebido? Com honra. Nenhum embaixador é recebido em lugar nenhum pelas portas do fundo. Ele é recebido pelas portas da frente, com honra. E quando ele chega a algum lugar, ele diz, muito prazer, eu sou embaixador de tal país.
Ele não fala, eu sou o fulano de tal. Eu sou fulano de tal, embaixador. Quando você chegar em alguma casa, e foi isso que Jesus falou, quando vocês entrarem numa casa, diga, paz esteja nessa casa. Porque aonde você entrar, a paz vai entrar também. Fique naquela casa. Ele está dizendo, faça relacionamentos. Cure os enfermos que houver nela, ou seja, manifesta o sinal, mostra as credenciais de que você realmente representa este reino. Eu quero saber quantos hoje estão prontos para receber essas credenciais. Quantos querem as credenciais do reino dos céus? Então fica de pé no seu lugar.